Estou aqui então com o Word aberto, será o nosso primeiro módulo, como foi falado antes, e nele nós trabalharemos aí, né, edição de texto, criação de documentos, tudo relacionado à configuração e implementação de textos. Então, inicialmente eu quero falar um pouquinho sobre a janela do programa, como ela é dividida, né, as suas áreas e a forma de trabalhar as edições dentro do Office Word. Aqui então eu tenho um menu arquivo. Esse menu arquivo, né, ele é igual em todos os programas aí da Microsoft, então ele vai ter opções para você solicitar um novo documento, abrir novos documentos já criados, salvar novos documentos, fazer impressão, fazer configurações no próprio programa, como nós veremos depois, né, referente à parte visual dele. Então ele é muito útil, é um dos recursos mais utilizados aí dentro desses programas. As outras áreas não são mais menus, elas são aqui abas, né? Desde a versão 2007 que o Office trabalha aí com abas. Cada uma dessas abas tem diversas ferramentas aqui abaixo, que neste caso do Word vão servir para edição de texto. Então nós vamos trabalhar ainda com essas guias e eu vou ensinar alguns macetes para que vocês lembrem de forma fácil onde fica aí cada recurso que você precisar utilizar. Além das guias e das ferramentas que ficam abaixo, eu tenho aqui a minha página, ou seja, a minha folha, aonde eu vou criar e editar os meus textos. Então, dentro desta área, aqui tem a barra de rolagem à direita, onde eu posso chegar no início e no final da página, é a área de edição do texto. À direita, no canto inferior, aqui abaixo, eu tenho o zoom, onde eu posso então estar diminuindo aqui, ó, a visualização dessa página. Às vezes eu criei um documento e quero visualizar ele em folha inteira. Então eu posso trabalhar aqui o zoom diminuindo ou ampliando, aumentando ele. E um pouco mais à esquerda eu tenho modos de visualização. O modo padrão é o layout de impressão. Toda vez que você abrir o Microsoft Word e ele não estiver nesse formato padrão, é porque foi alterado o modo de exibição dele. Então você pode trabalhar aqui com o modo de leitura, onde ele vai abrir, né, em tela cheia aqui o seu documento, ou trabalhar aqui em layout para web, onde ele vai deixar em tela cheia também, né, sem formatação de quebra de linha e com os menus aqui para que você possa editar. O ideal mesmo é trabalhar em layout de impressão, que é a forma na qual o seu documento será impresso, respeitando as áreas aqui de espaçamento das margens, que nós veremos também um pouco mais adiante, respeitando as quebras de linhas, respeitando o tamanho aí dos componentes e dos objetos. Essas são as principais áreas dentro do Microsoft Word. Uma nova atualização que tem a partir dessa versão, que aí sim é uma modificação e vale a pena frisar porque foi excelente, principalmente para quem não lembra muito onde estão os recursos. Então antes a gente tinha que criar alguns macetes, por exemplo, eu quero inserir uma imagem, então eu tenho que procurar a guia inserir e vir nos recursos de imagens. Mas muitas das vezes o aluno, quando está iniciando, ele não lembra em qual guia está o recurso. Então aqui à direita, isso tem também nos outros programas, ele tem essa opção, diga-me o que você deseja fazer. Se você digita ali, por exemplo, o recurso de imagem, ele vai te dar uma lista com todas as ferramentas que envolvem aí imagem. Então, inserir imagem, né? Aqui nós vamos ter imagens online, compactar imagens, entre outros. Se eu quero uma tabela, eu posso digitar aqui também e ele traz para mim os recursos e opções de tabelas e assim por diante. Então, facilitou muito aí a vida, né, dos editores de texto aqui dentro do Word. Então, quem está iniciando principalmente, eu tenho certeza que utilizará muito esse recurso. Vamos aqui começar então primeiro com algumas alterações. Digite aí um texto qualquer, vou colocar aqui por exemplo o meu nome e vou fazer algumas alterações dentro desse texto. É muito comum, né, principalmente nos alunos que estão iniciando nessa parte de edição, eles não selecionarem, não marcarem o texto aqui para poder fazer as modificações. Se você não altera o texto, não seleciona ele aqui, não escolhe o local onde você quer alterar, o programa não irá adivinhar. Então, toda vez antes de fazer uma modificação em qualquer conteúdo aqui, eu estou falando de texto porque será o mais comum, mas muitas das vezes nós precisamos selecionar uma imagem para alterar alguma propriedade, selecionar uma tabela, selecionar aí alguns outros recursos que o Word nos oferece, nós veremos primeiro. Então, se vai haver uma alteração, primeiro você precisa selecionar, escolher o objeto que será alterado. Às vezes não é um texto todo, às vezes eu quero modificar somente o meu primeiro nome,
ou somente o sobrenome. Então eu tenho que selecionar de acordo com a área em que eu quero editar. Uma dica que eu dou é sempre você começar a seleção do final para o início. É mais fácil dessa forma, mas nada impede de você selecionar também do início para o final. Eu vou selecionar então o meu nome e após ele estar selecionado, eu vou ter aqui alguns recursos para poder então editá-lo. Como por exemplo o formato da fonte ou tipo de fonte, que é o tipo de letra. Quando eu abro o Word, ele coloca essa fonte calibre como se fosse a fonte padrão. É a fonte aí que inicia os softwares da Microsoft. Então eu posso clicar aqui nessa caixa, né, de opção, nesse botão de opção e selecionar várias e várias aqui, né, fontes para o meu projeto. Então poderia aqui entre essas escolher, por exemplo, uma fonte Courier. Clico sobre ela e ele aplica essa fonte Courier. Aqui eu vou ter também ao lado dela, do lado direito, a opção de tamanho dessa fonte. Então posso estar aqui controlando e regulando o tamanho dessa minha fonte. Eu quero colocar, por exemplo, um tamanho 15. Poxa, mas não tem esse tamanho 15. Muito simples, basta então eu digitar o valor aqui e pressionar a tecla Enter. Com isso ele já então insere aquele valor ali em que eu selecionei, que eu escolhi. Aqui do lado também eu posso aumentar de forma proporcional, eu vou clicando e ele vai aumentando, ó, neste A maiúsculo, que é aumentar o tamanho da fonte, ou no A minúsculo, clicar e ele vai diminuindo também de forma proporcional. Com isso vai alterando e modificando aqui o valor, né, do campo de tamanho de fonte. Essas são as os principais recursos voltados diretamente para a fonte, que é tipo de letra e tamanho da letra. Mas nós temos aqui ainda na aba de fonte algumas outras opções. Uma coisa interessante é que, além de nós termos as guias aqui acima, cada guia tem um conjunto de opções, o que faz com que fique um pouco mais fácil para o usuário saber o que alterar e onde alterar. Então, se eu quero mexer na letra no meu texto, eu tenho esses recursos aqui dentro desse conjunto de fontes para fazer. Se eu quero mexer no espaçamento, eu vou ter aqui à direita um conjunto de opções do parágrafo e assim por diante. Nós veremos vários e vários outros conjuntos de opções aí durante o nosso curso.